Iniciar aqui já. Muito prazer, me chamo Pedro Almeida, você que não me conhece. E aqui no canal trago conteúdo sobre automações e inteligência artificial, né? Tá? Pedir para você se inscrever para fortalecer aqui o nosso canal, que trago muito conteúdo sobre, como eu já falei. Então, ensino aqui desde o básico ao avançado, para você conseguir não só automatizar seu negócio, mas também ganhar muito dinheiro com automações IA, que é principalmente o conteúdo de hoje. Gosto sempre de falar que as ferramentas que a gente trabalha aqui é principalmente o N8N, a melhor ferramenta do mercado, e você não precisa contratar o N8N. Você consegue vir aqui, ó. Você não precisa vir no N8N e contratar ele, e contratar as ferramentas do canal. Você consegue contratar uma VPS, que é um servidor virtual, e fazer a instalação e pagar R$ 40, né? Aqui, se você, por exemplo, no N8N, é R$ 125 por mês. Na VPS, você paga R$ 40 e consegue ter diversas ferramentas. E aqui tem vídeos no canal ensinando como fazer. E aí eu ensino, como eu falei, desde os básicos aqui da ferramenta, aplicações práticas. E hoje, na live de hoje, vou estar trazendo aqui para vocês como que vocês vão faturar nesse mercado, o que que você precisa ter aí, né, quais são os pilares essenciais para você ter sucesso nesse mercado de automação e inteligência artificial para fazer de 5 a 10 mil reais por mês e até mais nesse mercado, beleza? Então vamos que vamos. Ó. Então vamos iniciar aqui, sem muita enrolação. É muito importante você entender o seguinte, que a gente, para a gente ter sucesso nesse mundo de inteligência artificial, a gente vai precisar aqui desses três pilares, tá? Um modelo de negócios inteligente para escala, dominar o processo de vendas e uma entrega de qualidade. Isso aqui vai ser nosso tripé aqui do sucesso nesse mundo. O que que a gente vai precisar? Modelo de negócio inteligente. Por que que isso é muito importante? A gente vai entrar mais a fundo, mas basicamente é o que que você vai vender, como que você vai vender, o que que você vai entregar, como que você vai precificar. Então, isso tudo vai determinar como que vai ser seu processo de vendas, que é um dos focos que a gente precisa aqui ter, é o processo de vendas, e a entrega de qualidade, ela vai determinar a recorrência que você vai ter com o seu cliente. Então, aqui determina para onde que você vai, aqui você começa aí, e aqui você começa a manter a sua jornada, né, prosseguindo e crescendo. Então vamos começar aqui com o nosso modelo de negócio. O modelo de negócio, ele tem que ser inteligente. Você tem que pensar ele sempre de forma para escala, para que você consiga atender o máximo de clientes possível. Porque quando você não tem um modelo de negócio inteligente, acontece uma coisa muito comum, que é você ficar preso no operacional, você atender um, dois clientes no mês e não conseguir atender mais ninguém e ficar preso 100%. E isso até dificulta que você também contrate outras pessoas. Então você tem que montar um negócio pensando nisso, pensando na escala, para que você consiga gerenciar 10, 15, 20 clientes e até mais do que isso. Então a gente vem aqui falando, para que a gente consiga escalar com consistência, sem virar refém de personalizações infinitas, né? O modelo tem que ser baseado em foco, padronização e processos replicáveis. Vocês vão ouvir bastante eu falar isso, que é isso que vai determinar muita coisa do que a gente está vendendo. Então, o primeiro ponto aqui, separei alguns pontos do que a gente precisa ter para a gente ter um negócio inteligente, focado em escala. A primeira coisa é escolher apenas uma solução. E a solução que eu recomendo que já de antemão são o quê? Agentes de atendimento, agentes IAs no WhatsApp para fazer o atendimento de uma clínica, de uma imobiliária, para fazer o suporte. Por quê? Principalmente por causa da demanda, é uma demanda muito alta e ela resolve uma dor absurda do mercado. Mas antes de falar um pouco mais sobre isso, vamos falar por que que a gente tem que escolher apenas uma solução. Cara, quando você faz um monte de coisa, você, no final das contas, não faz nada. Quando você é especialista em 10 mil coisas, você não é especialista em nada. Então, quando você começa a focar em apenas uma solução, você começa a se tornar especialista. Naturalmente, as pessoas te veem com autoridade. Por exemplo, se você está com problema de coração, você vai no cardiologista. Ninguém vai num dentista para ver problema de coração. Ninguém vai no dentista para ver problema de visão. Então, naturalmente, quando você se torna especialista no assunto, as pessoas vão te procurar para resolver aquele tipo de problema. E aí, quando você tem uma solução, você consegue padronizar. Você sempre vai entregar a mesma coisa. Então, não tem muito que ficar pensando, beleza? E quanto mais você se torna especialista naquele assunto, naquele nicho, você já sabe as dores, os problemas que aquele nicho sofre e você já sabe como resolver.
Então, você sabe que no atendimento o problema é o follow-up, você já sabe como que tem que fazer. Você sabe que os donos de clínica, os donos de imobiliária têm algum tipo de problema. Isso facilita com que você venda muito mais fácil, porque você já está naquele meio, você atende aquilo diversas vezes, então aquilo dali fica muito mais fácil de você conseguir entregar. Então, diante disso, a gente tem aqui que escolher apenas uma solução, né? Porque no mundo de IA, a gente pode fazer automações para vídeos, automações de atendimento, automações de processos da empresa, automações financeiros, e cada uma requer uma habilidade diferente, conceitos diferentes, e fica muito complicado de você entregar tudo. E aí, dentro disso, a gente tem que escolher apenas um nicho. Então, eu já até adiantei aqui, né? Então, além de você pegar apenas um tipo de mercado, que é agentes para atendimento, você tem que escolher apenas um tipo de nicho para você atender. Porque apesar de você já nichar no atendimento, a gente tem atendimentos para imobiliária, atendimento para lojas de carro, atendimento para e-commerce, atendimento para clínicas, e cada um tem uma particularidade, cada um tem uma coisa diferente. E se você começar a pegar vários atendimentos diferentes, você vai bater no mesmo ponto. Ter muita coisa diferente, muito tempo gasto, e você não vai conseguir ter essa escala. Próximo ponto, a gente tem que padronizar as ferramentas de entrega. Isso é um ponto muito importante que eu também vi isso aqui na prática, que quando você aceita muita personalização, né, que é o próximo ponto aqui, mas também você adapta a sua solução ao cliente, óbvio que a gente vai adaptar, mas quando você se adapta muito, aceita as ferramentas do cliente, cara, isso te dá um trabalho absurdo, porque tem muitas ferramentas com APIs muito complexas, principalmente CRMs. Se você pegar os CRMs aí, Bitrix, Pipedrive, cara, é muito complexo, você gasta muito tempo para aprender. Então, vamos supor que tu pega e feche 10 clientes de clínicas odontológicas. Só que cada um tem uma ferramenta de CRM, de gestão. Você não vai conseguir também escalar. Então, tudo isso volta sempre para o mesmo ponto. E o próximo é padronizar as funcionalidades das entregas, que é o quê? Além de você manter aqui, ó, definir já quais são as ferramentas que você vai entregar um pacote pronto, né? Tipo, o CRM que você vai utilizar é esse aqui que a gente usa, as ferramentas vão ser essas. Então, o cliente que se adapta a você e não ao contrário. E aí, diante disso, a gente também busca padronizar o máximo das funcionalidades de entregas possíveis. Então, por exemplo, a gente vai fazer um agente bem completo, mas que a gente vai evitar muitas personalizações bruscas. Então, tipo assim, cara, eu vou fazer um agente para clínicas. Então, meu agente ele vai entender áudios, imagens e textos, vai fazer follow-up, vai fazer agendamento, vai atualizar CRM, que já é muita coisa, né? Mas a gente já consegue entregar e consegue padronizar muito disso que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, a primeira sacada é isso, é você pegar esses pontos e definir. Então, o que, que eu. Então, recapitulando aqui, cara, a melhor coisa que a gente tem é focar em agente de atendimento, que ele resolve uma dor absurda no mercado. Fiz aqui um mapa mental, já vou aproveitando para tirar algumas dúvidas que eu sei que o pessoal tem. Então, em relação a produtos, o melhor de todos, agentes IAs, para a gente estar trabalhando com isso. Tanto que aqui no conteúdo do canal eu bato bastante nessa tecla, que é um dos principais. E ele já resolve uma dor absurda desse mercado. Qual é a dor? É o vendedor que não atende bem. Em si aqui, os próprios empresários têm muito problema com funcionários, funcionário que processa a empresa, funcionário que faz corpo mole. Então, isso aqui também resolve esse tipo de dor. E, naturalmente, a IA avançou de tal modo que a gente conseguiu personalizar tanto um atendimento que a gente consegue fazer diversas funcionalidades. Então, vou até citar aqui o que a gente consegue fazer com a IA, né? Vou até entrar aqui no curso para um dos meus cursos aqui para a gente ver o que a gente tem. Então, a gente consegue, por exemplo, pausar quando o cadastrar de dentro do CRM, pausar quando o humano assume, ativar o agente de gatilhos, fazer agendamentos, diversos tipos de agendamento, atualização de CRM, RAG, follow-up, lembretes. Então, tipo assim, cara, a gente conseguiu fazer uma personalização absurda. Então, ao mesmo tempo que eu falo para você não personalizar muito, mas a gente traz ali muitas personalizações. Então, relatórios, a gente consegue trabalhar com multiagentes, fazer eventos de checkout, a gente consegue fazer isso aqui tudo. Beleza? Então, um ponto importante que é isso. Isso aqui se tornou uma ferramenta poderosíssima de venda, porque você não precisa muito convencer o cara, entendeu? Ele já tem aquele problema e isso aqui já resolve isso aqui tudo. E aí, diante disso, a gente vai ter o público-alvo, como que eu falei. Quando você trabalha nesse mercado, você pode escolher dois tipos, né? Tanto parcerias quanto clientes próprios. E aí eu até botei a amarelinha aqui, que vai também do seu modelo de negócio, tá? Então, tipo assim, em vez de você prospectar clientes finais, que é o que eu particularmente vou recomendar isso, tá? Vou até botar o verdinho aqui, que eu recomendo. Que é você prospectar os clientes finais. Por quê? Cliente final, você vai vender e faturar bem mais. Então, cara,
você vai ganhar mais dinheiro. É onde que mora o dinheiro. Fazer parcerias, você ganha, dá para você ganhar bastante dinheiro também, mas você não ganha tanto quanto você ficaria com clientes próprios. Parcerias são boas também que você não precisa ficar, entre aspas, prospectando, né, lidando com o cliente final. Você só executa. O cliente próprio não, você tem que lidar com todo o todo o processo, né? Então, tipo assim, aqui dá mais trabalho e mais dinheiro. Aqui dá menos trabalho e menos dinheiro. Mas eu recomendo que dá mais trabalho e mais dinheiro, porque a gente consegue, fazendo de forma profissional, a gente consegue ali reduzir muitas coisas. E aí a gente vai ter, como eu falei, nichados ou geral. Nichado é a melhor forma que a gente consegue escalar. E como que eu vou escolher um nicho? Cara, eu vou sempre buscar nichos de ticket médio alto, tá? Evitar buscar clientes, por exemplo, como barbearias. Pô, um corte de cabelo é o quê? R$ 50, no máximo R$ 100. Quanto que o cara tem que, quantos cortes de cabelo o cara tem que fazer para bater R$ 10.000? Para você conseguir cobrar um agente de 3, R$ 4.000 de implementação, o cara que fatura 10, não tem como fazer isso. Então é importante você definir esses pontos. Então a gente vai ter aqui as entregas, como eu falei, entregas personalizadas, funcionalidades personalidade não, padronizadas. Então, por exemplo, ali, para os alunos, eu já entrego uma sequência de funcionalidades que a gente tem. Então, a gente busca já padronizar dentro daquilo. Não tenta evitar muitas coisas. Porque mesmo dentro daquilo dali que eu já apresentei para vocês, muitos clientes ainda querem inventar muita coisa. Então, óbvio que você vai personalizar um pouco, mas evitar de personalizar muito, porque senão se dá muito trabalho e você não consegue escalar. Ferramentas padronizadas. E aí um ponto importante para a gente tirar a dúvida. Muita gente tem. Cara, é a VPS. É uma VPS para um cliente, cada cliente com a sua VPS, uma VPS para vários clientes. Então, a primeira recomendação, não utilize uma VPS para vários clientes. Não faça isso. Isso é dor de cabeça. Porque se a sua VPS cair, cai de todos os clientes. Imagina, tu tem 10 automações rodando lá, 10 agentes de 10 empresas diferentes. Caiu para um, cai para todo mundo. Então, é extremamente dor de cabeça. Então, é cada cliente com a sua VPS. E aí tem outras uma outra pontuação, né? A VPS, o cliente que compra ou que compra. O que eu recomendo que você faça, ok? Você compra, você vai apresentar a proposta para o cliente e você vai dar as duas opções. Ou você compra a VPS, você compra uma VPS para ele, mas o domínio é seu e ele basicamente ele vai alugar o seu agente A. O contrato vai ser um contrato onde você vai implementar o agente para ele, mas a VPS é sua, então você está meio que alugando o agente para ele. E aí, ou você, se ele quiser que a VPS seja dele, você cobra um valor maior, porque você está dando direito para ele de acessar lá as ferramentas, você vai estar dando a propriedade intelectual para o cliente. Então, como você montou, você tem que montar, você tem que aprender a fazer as coisas, você tem essa possibilidade, como até mesmo de você conseguir cobrar mais caro. Beleza, se você quer a VPS sua, aumenta, porque você vai ter direito ali a mexer, a baixar o template, a vender, revender para outras pessoas, a pegar as minhas técnicas. Então é importante você pontuar esse tipo de coisa. Vamos lá. Irmão, reduz a velocidade, tal, 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 tal. Então vamos lá, vou falar um pouquinho mais devagar. Agora a gente vai vir aqui para a etapa de cobrança. Beleza? Etapa de cobrança. A cobrança, a gente vai ter aqui o formato. Então tem vários tipos de venda. A gente vai ter o formato aqui, vai ficar gravada a live, tá? Vai ficar gravado sim. A gente vai ter o formato de cobrança de implementação, implementação mais recorrência ou só recorrência. Então, eu botei aqui o verdinho, que é o que eu recomendo, mas em amarelo aqui é o que você pode, vai depender de certos casos, tá bom? Então, a gente vai ter, por exemplo, ó, casos de implementação. Ocorre isso muito comigo. Muita gente me chega pedindo um agente só para implementar. Então, o cara fala, pô, cara, eu preciso de implementação disso para ontem, mas eu quero só que se implemente, não precisa ter a manutenção. Então, são casos ali que não é o meu foco vender, mas chegam pessoas pedindo isso. E aí, tecnicamente, dependendo ou não, faço a proposta e vendo. Tem o pessoal que é só a recorrência. Então, tipo, cara, eu vou fechar o agente R$ 20.000. E aí é R$ 20.000 anual. E o cara divide aquilo 12 vezes iguais. Né? E aí a gente tem a implementação e recorrência, que é o que eu recomendo, tá? O que eu recomendo, você implementar e a ter recorrência. Até porque a implementação ali é um período mais longo, dura mais ou menos ali um mês e meio. Essa é a média, não tem para onde correr. Até por isso que é importante para a gente padronizar, tá? Para que a implementação seja muito mais rápido, né? Mas quando você faz um cliente novo, que você nunca atendeu, essa é a média, de um mês a 2 meses. Quando é cliente já de mesmo nicho, a implementação vai muito mais rápido.
E a implementação não, dá um trabalho maior, você tem que fazer um estudo, você tem que fazer análise dos processos da pessoa, tem que fazer todo um processo que requer muito mais trabalho do que depois a recorrência. Então, eu recomendo você fazer a recorrência, onde você cobra um valor maior, tipo a recorrência de R$ 5.000, a implementação de R$ 5.000, perdão, e uma recorrência de R$ 2.000, R$ 1.000 mensais, e aí vai depender também do que você está entregando. E aí a gente também tem um tipo de precificação. Você pode recomendar só fixo, então o que eu quero falar com você fixo? R$ 5.000 de implementação e R$ 2.000 por mês. Esse é o valor fixo. Fixo não é variável, por exemplo, é R$ 5.000 de implementação e R$ 1.000 de manutenção, de recorrência, e mais 20% das vendas, ou 20% vai aumentar 20% a mais o valor. Até posso botar isso aqui como verdinho também como uma recomendação. Por clientes atendidos, quando você bater 1.000 clientes atendidos por mês, o valor vai aumentar mais 20%. Então você pode ver, aí você pode pensar em que forma você vai fazer de forma variável. E aí a gente tem um só variável, que eu não recomendo, tá? Isso aqui seria mais para projetos que você vê que tem bastante futuro. Alguém te aborda, como acontece muito comigo, oferecendo projetos ali onde que você vê que vira uma sociedade. Mas eu recomendo você não ter muito cuidado com tipos de negócio assim, de você pegar só variável, tá? Então, e para você que está iniciando, acho que o melhor de todos, vou até botar aqui um amarelinho, voltar com o amarelinho, porque o melhor de todos é você começar com valor fixo, tá? Pensando aqui que você está buscando, até você atingir a meta ali dos R$ 5.000 a R$ 10.000, pode manter um valor fixo, que é importante você pegar a experiência, variável. Os clientes oferecem mais objeções, você tem que saber também medir ali certinho, para você conseguir até mesmo conseguir precificar. Como que você vai saber que está chegando 100 pessoas? Como que você vai pegar ali a quantidade de vendas certinho? Então, recomendo você começar com o fixo. E aí, e também em relação à recorrência, muito importante você entender que as pessoas às vezes têm dúvida. As pessoas acham que a gente vai implementar a IA e ela vai ficar lá para sempre. Tipo, implementei o primeiro mês, para que eu vou te pagar a recorrência, já que a IA vai ficar lá funcionando sozinha? Isso não é uma verdade, tá? A IA, ela funciona sozinha, ela faz venda sozinha, sim, mas tipo, que não vai ter otimização é uma mentira, porque a pessoa sempre precisa otimizar o atendimento. Então, porque a gente, querendo ou não, a gente não está automatizando só o atendimento, o processo comercial, as vendas do cara. Então, a gente vai ver ali que talvez a gente vai mudar o script do atendimento. Às vezes o cliente quer mudar, envia uma prova social, quer atualizar a prova social, quer adaptar a etapa do funil. Então, sempre tem essas alterações. Sempre tem. E tem cliente que pede até demais. Entendeu? Então, é muito importante você cobrar um valor da recorrência considerando isso. Que você vai trabalhar, você vai ter clientes e clientes. Mas, como padrão, você sempre otimiza ali alguma coisa, pelo menos uma vez por semana você vai otimizar alguma coisa. Sempre tem alguma coisa para otimizar da IA. Então, lembre disso, ok? Novas funcionalidades, você tem que tomar muito cuidado em fechar contratos e falar, ó, vai cobrar R$ 2.000 e incluir qualquer nova funcionalidade. Você está livre, qualquer nova funcionalidade está dentro do contrato, R$ 2.000 de recorrência. Tome muito cuidado, porque às vezes uma nova funcionalidade se torna uma nova automação totalmente diferente. Então, você está fazendo um agente A, por exemplo, fechou com o cara um agente A só para atendimento da clínica, só para implante. Daqui a pouco ele te dá mais outros 3 produtos para fazer. E aí é um agente A para cada produto, entendeu? Já tem que mudar, muda toda a lógica, toda a estrutura, você faz uma nova automação. Então tem que você tomar muito cuidado em definir muito bem o que é uma nova funcionalidade ou não, o que o cara vai ter que pagar mais, o que está incluso. E aí, o que você também tem aqui na recorrência? E aí você pode ter a API da OpenAI, das ferramentas, né, que é para IA gerar a resposta, e a VPS. E aí, tipo, isso aqui vai estar baseado nessa questãozinha aqui. Se a cliente, se a VPS é sua, beleza? Se a VPS é sua, você vai embutir. Tipo assim, no final das contas, sempre o cliente paga, tá? Você vai embutir o valor dentro da recorrência. Então, se você assumir o valor da VPS, né, que é o aluguel, cara, você já considera que o cliente vai ter que te pagar, sei lá, que é R$ 1.000, mas a VPS custa R$ 50 por mês, você vai botar 1.050. A API da OpenAI, o cara gasta R$ 50 por mês, 1.100 por mês. Entendeu? Você não vai falar que é 1.100 porque. Não, não. Cara, a recorrência é 1.100, 1.200, 1.500, que você já considera esses valores que você vai ter que arcar mensalmente, ok? E aí você pode escolher fazer isso ou pedir para o cliente pagar a parte, ó. A recorrência inclui a manutenção e a API da OpenAI você paga a parte, você cadastra seu cartão lá e coloca. Também tem essas possibilidades. Então, diante disso,
a gente vem aqui um pouco para a parte antes das vendas, que é o que você precisa fazer. Primeiro você precisa aqui, ó, montar a base, por isso que no iníciozinho eu faço uma piramidezinha. A gente monta essa base, porque feito isso, agora a gente vai partir aqui, a gente vai fazer, de fato, o processo de vendas, mas o nosso modelo de negócio vai nortear tudo, desde o que a forma que eu vou cobrar, o que que eu vou entregar, o que que eu vou oferecer, porque isso tudo vai nortear o nosso processo das vendas. Eu quero saber, nessa primeira etapa, né, da live. O, nessa etapa da live, alguém ficou com uma dúvida? Ou podemos prosseguir? Se eu puder prosseguir, fala, pode prosseguir, digitar um que é mais fácil do que ficar falando. Que a gente vai partir agora para a etapa da venda, né? Para o pilar de dominar o processo de vendas. Que aí é isso aqui onde que vai morar o dinheiro, tá bom? Ah, beleza. O pessoal está digitando um, está entendendo, então foi. Então a gente vai vir aqui para a etapa da venda, que é onde que vai morar o dinheiro, tá? Um bom vendedor, ele vai estar muito bem do que um bom gestor de automação, tá? Se você internalizar isso aqui vai mudar. Para você vender, você não precisa saber de automação. Então, e se você ser um bom cara que sabe mexer tudo em end-to-end, todas as ferramentas, isso não quer dizer que você vai ser um bom vendedor. Pode ter certeza que tem gente que tem muito menos conhecimento que você e vende muito mais que você. Eu posso falar que tem muita gente que sabe muito menos que eu e vende muito mais do que eu vendo. Por quê? Ele é o melhor vendedor que eu. Então, quanto mais vendas você souber, mais vendas você vai fazer. Então, as vendas não estão relacionadas a quanto que você sabe do seu produto, tá? E aí é muito importante você entender isso. A primeira venda que você faz, fechei um novo cliente, isso não depende de quanto que você sabe. O que que depende da sua entrega é a recorrência, se aquele cliente vai manter com você. Então, se você vai entregar um bom serviço para ele manter a recorrência. Mas a primeira venda não depende de quanto que você sabe, depende de quanto que você sabe de vendas, não de automação. Então, para a gente conseguir vender com constância, a gente precisa dominar o conceito aqui bem simples, que é funil de vendas, processo de vendas, que as pessoas falam muito, para você entender que vendas não é um ato isolado, é uma cadência de etapas que você tem que seguir, e quando você controla essa cadência de etapas, as vendas saem naturalmente, e a gente vai ver daqui para frente. Então vamos lá, o que é um funil de vendas? Funil de vendas, também chamado de pipeline, é uma representação visual da jornada do cliente. Então, o cliente ele segue uma jornada e você vai mapear essa jornada. Nele são descritas todas as etapas de vendas de uma empresa, da prospecção até o pós-venda. É ele também que define quando o cliente deve passar para as próximas etapas, utilizar a analogia do funil, também é um processo bem similar, já que existe uma grande entrada de leads e até chegar na venda vai diminuindo. Por isso que se chama funil de vendas. É a jornada do cliente, de onde que ele chega na prospecção até o pós-venda, até depois de vender, e aí chega mais pessoas no começo ali, e conforme vai passando pelas etapas, vai diminuindo a quantidade de pessoas. E para a gente que é do serviço de marketing em geral, né, esse processo de vendas aqui serve até para quem está em outros tipos de serviço, não só de IA, que é esse processo que eu vou apresentar aqui para vocês. Então é muito importante entender que é o seguinte: nosso funil de vendas ele vai começar aqui, ó. Ele começa quando a gente tem um lead. Tem o termo lead, né? Lead que é a pessoa interessada, é um contato. Quando eu tenho um lead, eu começo com a minha etapa de vendas, né? É porque funil de vendas, tem gente que considera funil de vendas começa aqui, ou isso aqui tudo também é um funil de vendas, porque também isso aqui é um funil de marketing, vendas. Então tem várias definições, não tem uma definição exata sobre cada coisa. Mas então vamos lá. Então, esse aqui é um processo que vocês têm que ter, que é o seguinte: a gente tem o nosso funil de vendas. Vou considerar que esse aqui é o meu funil de vendas. Só que o meu funil de vendas, eu preciso encher ele de pessoas, para que quanto mais pessoas eu encha, chega aqui no final, a gente tem uma venda, tá? Aqui no final é uma venda. Então, eu preciso encher o meu funil. Quanto mais pessoas eu tacar no meu funil, mais pessoas vão chegar até o final, que é vendas. E como que eu encho o meu funil? O meu funil ele se enche de prospecção, com a prospecção, né? Eu até esqueci de pontuar que o processo de vendas é dividido nessas três etapas, na sua essência, né? Na prospecção, qualificação e no fechamento. Então, a prospecção, para que que ela serve? Para encher o meu funil de vendas de leads, tá? De encher de pessoas interessadas. Quando chega uma pessoa interessada, por exemplo, no seu WhatsApp, falando, eu quero te contratar, aquilo dali é um lead. E aí, então, é isso. Chegando nesse funil de vendas, a gente tem a parte de qualificação,
que a gente vem aqui, ó, qualificando, qualificando, a gente faz uma pré-qualificação no WhatsApp, faz uma reunião de diagnóstico e depois faz essa reunião de diagnóstico. O pessoal que foi qualificado, eles prosseguem para a próxima etapa, que é de proposta, faça a apresentação de proposta e faça a venda. Então, quando você internaliza isso aqui, vocês vão ver que isso aqui é o norte, é o que vai guiar o seu passo para que você consiga vender muito. Então, a gente vai começar aqui com a parte de prospecção. Vamos começar aqui com a parte de prospecção. Prospecção, como eu falei, é responsável por trazer pessoas interessadas no seu produto ou serviço. E aí tem várias metodologias de prospecção. Vou até voltar aqui. A gente tem várias metodologias de prospecção. A gente tem os inbound e outbound. Inbound, basicamente a pessoa vem até você. Então ela viu um conteúdo seu, por exemplo, a pessoa que está vendo aqui esse meu vídeo e que me mandar mensagem no WhatsApp querendo me contratar, ela vem por um método inbound, tá? É um método passivo, a pessoa que vem até mim. Outbound é quando eu vou até a pessoa. A pessoa está. A famosa prospecção ativa, onde que eu vou lá, ligo para a pessoa. Então, tem algumas modalidades. Inbound, que é a passiva. Você tem produção de conteúdo nas redes sociais, independente da rede social, produção de conteúdo, anúncios e site, tá? Em essência, é isso. E outbound é quando você vai até a pessoa. Então, tem o cold call, que é a ligação fria. Tem o cold e-mail, que é mandar e-mail para os outros. Social selling, que é o que eu vou recomendar, mandar mensagem nas redes sociais ali, no WhatsApp, no Instagram, e abordagem presenciais. Então, você abordar seu vizinho, ou você ir na porta a porta ali, na tua região e abordar as pessoas, também isso é um outbound, tá? Ou até mesmo eventos, você vai em eventos fazer network, esse aqui também é o outbound. Então, a gente tem essas duas metodologias de prospecção. Então, inbound, basicamente é o quê? A pessoa viu um anúncio, a publicação, entrou no seu site, no seu Instagram, algo do tipo, clicou lá no botão de ir para o WhatsApp e ela se tornou um lead. Até botei aqui as nomenclaturas que eu utilizo, né? Que é o MQL. Quando a pessoa chega ali do marketing, ela se torna um MQL, que é um lead qualificado pelo marketing. E aí a prospecção outbound é quando eu crio uma lista de pessoas, por exemplo, isso aqui seria um cold call, tá? Pode ser. Eu crio uma lista, aí eu abordo a pessoa, ligo com ela, consigo contato, a pessoa me respondeu, ela virou uma pessoa contatada, e aí ela entra no meu funil, e aí eu vou qualificar se é uma pessoa qualificada ou não. Então, essas são as duas formas de eu conseguir leads. Então, o segredo da minha venda, ó, e é importante você entender, o segredo da minha venda é o quê? É eu ter isso aqui bem feito. Quanto mais pessoas chegarem aqui, quanto mais pessoas eu tacar dentro do meu funil, mais pessoas vão chegar até o final. Então, tipo, se chegar duas pessoas, se duas pessoas viram leads aqui para você, duas ou três pessoas por mês, cara, dificilmente você vai conseguir vender. Mas se todo mês para você tem 100 leads, 200 leads, 300 pessoas entrando em contato, naturalmente vai chegar mais vendas aqui para você. E aí você tem que seguir essa metodologia que eu vou aplicar aqui para vocês. Então, essas aqui são de apresentação, de prospecção, para captar leads. E aí, quando chegou o lead, a gente vai fazer uma pré-qualificação no WhatsApp, um bunch, né, que se chama. Eu vou falar mais para frente, mas a gente vai perguntar, a gente vai descobrir se o cara realmente tem interesse, se aquilo que a gente vende serve para ele, né? Se ele tem dinheiro para investir, então não adianta nada eu querer vender R$ 2.000 e o cara só tá 1.000, então só tem R$ 1.000. Pô, eu quero vender uma implementação de 5.000 e o cara fatura 5.000, não tem como eu vender isso para ele, então ele não serve como lead qualificado, né? Se ele que tem prioridade, tipo, o cara quer contratar um negócio daqui a 2 meses, 3 meses, ano que vem. Então ele não é um lead para agora, né? Então é budget, e se ele é o cara que toma a decisão. Então é importante saber se ele precisa dele, se ele que fecha, se ele precisa da esposa, de uma outra pessoa. Então, fazendo essa primeira pré-qualificação, ele passa para a próxima etapa, que é de agendamento de reunião. Faço um agendamento de reunião e depois eu faço uma reunião de diagnóstico com ele, ok? Uma reunião de diagnóstico. Isso aqui são tudo as nomenclaturas que a gente utiliza para mapear nosso CRM. E aí eu faço uma reunião de diagnóstico, onde que eu conheço mais a fundo, faço uns pincéis, onde que eu conheço o que ele realmente quer. E aí ali eu faço uma segunda qualificação para ver se realmente eu vou atender ele ou não, como que eu vou apresentar a proposta para ele. Se quiser para eu fazer propostas personalizadas, se vocês veem gente vendendo contratos de R$ 10.000, R$ 15.000, dificilmente esse cara foi numa conversa do WhatsApp. Não, ele fez uma reunião de qualificação, entendeu o que o cara queria e depois fez uma reunião de proposta baseado no que ele coletou aqui. E aí ele conseguiu entender de fato o que o cara precisa. Quando a gente faz até mesmo nicho, isso facilita a nossa vida, né? E aí a gente faz a reunião de proposta. Se o cara participou da reunião de proposta, já vira uma oportunidade ali. E aí ele tem a possibilidade de assinar o contrato ou desistir, né? Aqui eu botei todos
quando o cara pode sair de cada etapa. Aí ele chega aqui, ele pode ser desqualificado, não quis agendar, desqualificado ele sai, chega na reunião, ele desiste, e chega aqui no final, ele não fechou. Se ele fechou, ele vira uma venda e depois a gente tem o onboarding, que é o nosso pós-venda. Então é muito importante você ter clareza que é o quê? Quando eu vou vender, o meu cliente ele vai ter que passar por todas essas etapas. Você tem que mapear todas as etapas e quantificar, ver quantas pessoas, tipo, ó, cheguei 100 leads, chegou 100 leads aqui. Quantas pessoas chegaram nessa etapa e pararam aqui? Quantas pessoas avançaram para essa etapa? Quantos avançaram para essa? E aí você consegue ter clareza do que você precisa. Então, vamos dar um exemplo. Tem 100 leads aqui, 100 pessoas interessadas. E aí você viu que você fez uma qualificação lá e só 5 pessoas foram qualificadas. Alguma coisa está errada. Pô, tu teve 100 pessoas interessadas e tu só viu que só tem 5 interessados, então o teu problema provavelmente tem que estar aqui. Ah, não, eu tive 100 leads, dos leads que eu tive, 80 foram qualificados, desses 80 eu agendei reunião, e dos 80 que eu agendei reunião, eu só consegui fazer reunião com 10 pessoas. Opa, pô, tu conseguiu qualificar 80, agendar, e só 10 compareceram na reunião, você está errando em alguma coisa aí. Então você tem que analisar isso. Ah, não, agora fiz 80 reuniões, agendei 80 e fiz 50 reuniões. E desses 50 aqui, eu. Vamos botar aqui. Eu botei etapa demais. Então, pré-qualificado. Vamos botar aqui, a gente vai manter os 80 aqui. Esse aqui foram os agendamentos. Esse aqui foi o pessoal que fez a reunião de diagnóstico. Aí eu fiz a reunião de diagnóstico e aí depois teve a reunião de oportunidade. Esse aqui é a oportunidade quando o cara fez uma reunião de vendas comigo. Vamos supor que 40 pessoas fizeram reunião de vendas comigo. Das 40 pessoas que fizeram reunião de vendas comigo, eu só fechei 2. Cara, menos que 10%. Então, provavelmente você está errando em alguma coisa. Então, baseado nisso, né, baseado nessas etapas, eu consigo ver onde que eu estou errando e onde que eu preciso focar minha energia para conseguir mais resultado. Mas, naturalmente, vamos supor que essas aqui são as minhas métricas. Vou dar exemplo, vamos falar que eu fechei 5%. 5% disso aqui, vou botar que a gente, 5% disso aqui. Vamos falar que a gente fechou 10%, 4 pessoas. Se chegar a 200 pessoas, vamos supor que eu dobro o número de pessoas. Naturalmente, vai chegar a 200 pessoas aqui, você vai qualificar 160, vai tudo dobrar, tá vendo? Tudo dobrar. Tecnicamente, né? Não é uma regra exata. Mas a tendência é essa, manter essa métrica. E aí aqui virou 100, e aqui virou 100, aqui virou 80, e aqui virou 8. Então, pensando nessa cadência de funil, né? Quanto mais pessoas chegar aqui, consequentemente, mais pessoas chegam até o final. E quando eu tenho essa cadência clara, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei onde que eu tenho que focar minha energia, eu sei onde que eu estou errando e eu sei o que eu preciso fazer para vender mais. Então, diante disso, agora a gente vai partir aqui para esses conceitos, a gente vai partir para a parte prática do que a gente vai precisar fazer para a gente conseguir prospectar. Agora, como que eu prospecto? Como que eu qualifico? Como que eu faço esse fechamento? Então, a prospecção. O que eu vou fazer? Eu sugeri duas aqui, que é o social selling e o tráfego pago. O social selling é você abordar no Instagram e no WhatsApp. Não o que eu recomendo também, não está aqui, mas você abordar pessoas conhecidas, seus amigos, colegas, pessoal. Eu não recomendo focar nisso, vou vender, a gente é para todo mundo da minha região. Não, não recomendo você fazer isso, tá? Eu recomendo que você buscar ir para a internet, onde você consegue pegar muitos clientes. Eu, por exemplo, cara, eu quase não tenho cliente do Rio de Janeiro, eu sou do Rio. Pô, já peguei cliente de Roraima, Manaus, Tocantins, lá do Sul. A menor quantidade foi do Rio. Então, você tem um mundo para você conseguir pegar clientes. Então, a gente vai ter aqui, ó, o social selling. O que que você vai precisar? Que nem eu mostrei ali. Basicamente, você vai ter que criar a lista. Então, é lá aquelas etapas de funil, ó. Você vai criar a lista, abordar e qualificar. Então, ó, a gente vai criar a lista. Como que você cria uma lista no WhatsApp? Você pode vir em diversas formas. Uma que eu recomendo, biblioteca de anúncios do Facebook. Você vem aqui, ó, biblioteca de anúncios do Meta. Você buscar pessoas que fazem anúncios. Se a pessoa faz anúncio, ela provavelmente, se a pessoa faz anúncio, ela tem muito mais tendência a investir no agente A, porque ela já investe no marketing dela e para ela vender mais, ela precisa ter um bom atendimento. Então, se ela investe já no marketing, a tendência é ela investir também no comercial. Então, você vem aqui, ó, entra em contato com o pessoal, você vai analisando aqui as pessoas que vão fazendo anúncio e vai anotando. Entra aqui, clica em ver anúncios, vê a página da pessoa, vê a página da pessoa, vê aqui o Instagram dele e para você selecionar e abordar. E é muito importante, antes de você abordar,
você fazer essa coleta de informações. Então, a gente tem a biblioteca de anúncios, tem seus contatos que eu recomendei, e tem o Instagram e o Google. Você pode vir aqui, ó, pesquisar no Google, clínicas, e aí e pegar o número dessas clínicas, né? Você pode até colocar automações para fazer essas etapas. Você pega os contatos deles aqui, até mesmo no próprio Instagram. Não vou entrar aqui no Instagram, mas você vai entender. Só ir lá no Instagram e pesquisar, tipo, pela hashtagzinha, e você consegue selecionar as pessoas para você abordar. Selecionou o pessoal que você selecionou. Aí você vai coletar informações, né? Então é importante você coletar, por exemplo, o site, o nome, o endereço da pessoa, pegar as informações até mesmo para abordar. Porque na hora que você for abordar, você tem que dar uma abordagem personalizada. Então, fazer um comentário do que o cara tem, do site dele, do atendimento. Evita criticar. É muito mais fácil você chegar elogiando algo, chegar como se fosse um cliente, do que um vendedor. As pessoas gostam de comprar, mas não gostam que vendam para elas. E é importante você faz um cliente oculto, isso aqui é essencial, para você entender o atendimento dele, ver se o cara já tem automação ou não, porque não adianta, eu vim lá, selecionei o cara e mandei mensagem, o cara já tem uma IA. Dificilmente ele vai querer te trocar por você, tá? Para o pessoal que ainda não tem, tá bom? Ou até, não, na verdade, falei besteira, você pode vir com eles também e buscar, pô, já vi que você já faz atendimento com inteligência artificial, qual é a ferramenta que você utiliza? Porque a gente utiliza ferramentas open source, cara, se o cara paga, sei lá, R$ 500 de ManyChat, já é um excelente possível cliente, porque você vai substituir o investimento que ele tem, não vai precisar mais ficar pagando R$ 500 de ferramenta, ele vai conseguir ter muito mais possibilidades. E aí, quanto mais você souber no negócio, mais sucesso você vai ter. Então, é importante você dar uma estudadinha dos clientes antes de abordar. E aí você tem como fazer metodologias ali para você automatizar e ter esses dados, né? Pelo menos a maioria deles. E aí você vai ter que criar uma abordagem personalizada para cada empresa. É óbvio que você não precisa fazer algo especialmente personalizado, mas você pode utilizar inteligência artificial para facilitar a sua vida. E aí a abordagem, o que é um ponto importante sobre prospecção? O segredo aqui é algo que a abordagem conta, tá? Mas é muito mais quantidade de mensagens que você vai mandar do que a abordagem em si, tá bom? Já foi feito estudos que a mudança no script em si, depois que você acerta o script, a mudança vai ser basicamente na quantidade. Você não vai conseguir fazer um script que converte, caraca, um script mágico. Não existe isso. Cara, o segredo é abordagem e consistência. Então, tipo assim, eu vou ter um atendimento aqui, você pode adaptar, mas eu vou ter alguns pontos que é importante. Você tem que cumprimentar a pessoa, falar quem é você, então você se apresenta, ou às vezes você pode até colocar IA para se apresentar, né? Você fazer uma automação e botar IA para se apresentar, mas você fala, me chamo Pedro, sou especialista em IA, ajuda tal, 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 tal. E aqui o objetivo dessa abordagem não é vender, entendeu? Lembra que a gente está com o nosso processo aqui, nosso objetivo é transformar ele num lead, transformar numa pessoa interessada para que a gente consiga agendar. Então, o que eu recomendo que você faça? Que o seu foco da abordagem seja gerar interesse para convidar o cliente para testar um agente. Então, até mesmo ali no WhatsApp, no primeiro momento, tipo, mandar mensagem, eu me chamo Pedro de especialistas em clínicas, por isso que é importante você ser nichado. Pô, sou especialista em clínicas, já ajudei mais de tantas clínicas já tem mais tantas clínicas aumentar essa taxa de conversão em 10, 15, 30%. Aí você pode até pegar ali, ver uma forma de enviar as provas sociais. E eu gostei muito da sua empresa. Eu vi que você já tem um marketing excelente, já tem excelentes posts. E eu queria te fazer uma proposta, eu queria te apresentar. Você, como eu falei, eu faço atendimento, tal, 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 faço agente. Só clicar aqui no botão, você pode definir gatilhos, né? É importante quando você for prospectar, ter um agente para a pessoa testar. Ah, só digitar a palavra hashtag teste, que o agente vai assumir aí a conversa e ele vai conversar com você. E aí também é ideal você fazer um agente específico para o nicho da pessoa, que ela vai se identificar, entendeu? Então, tipo assim, a sacada é essa, que aí a IA que vai fazer o restante do trabalho ali. Você faz uma IA para o agendamento e a prospecção é isso. Você vai se apresentar, fazer o elogio e gerar interesse para a pessoa convidar, para ela entrar em contato com a IA. Que aí o agente de IA ele vai fazer o seu atendimento. E aí um ponto importante. O sucesso na prospecção ativa, eu vou até colocar aqui, eu vou até colocar isso aqui como até etapa do coisa, que é o follow-up. Cara, mandou mensagem para o cliente e não te respondeu, você não vai abandonar ele e vai prosseguir para o próximo. Não, você vai fazer uma cadência de pelo menos 5 contatos em dias diferentes com aquela empresa. E aí o ideal é você botar uma IA para fazer isso, porque fica excelente. Aí ela vai fazer a cadência e o próprio cara ele vai olhar assim e vai falar, pô, mandei uma mensagem hoje, vai te ignorar.
Aí amanhã ele vai receber a mensagem da IA. Depois de amanhã vai receber a mensagem novamente. Depois ele vai falar, pô, o que que é isso? Aí você bota mensagens cômicas, a gente fala, cara, eu não te abandonei até agora, estamos aqui, ó, no quinto dia te prospectando, eu não vou abandonar seus clientes, olha os resultados que eu gero. Então, naturalmente, se gera curiosidade, as pessoas vão, começam a conversar e fazem o agendamento. E aí, é muito importante também, caso você queira automatizar, levar em consideração que o quê? Quando você for prospectar, a quantidade é importante, mas muito mais a consistência. Ah, vou prospectar, vou fazer disparos em massa. Cara, faz disparo, sei lá, para 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas por semana, entendeu? É ideal você fazer 50 essa semana, 50 essa semana, e você conseguir fazer uma cadência de follow-up muito boa. Que aí o segredo vai estar na qualidade. Se você fizer também muitas, a quantidade é importante, mas se você fizer muitas, seu número cai, né? Considerando que a gente vai fazer com a API não oficial para não ficar gastando dinheiro. Então, você tem que pegar uma quantidade moderada e conseguir manter uma constância na prospecção. Então, aí, pontos essenciais para a gente fazer a prospecção ativa. A gente precisa de um nicho, para escolher o nicho, cara, ter noção de quem que a gente vai prospectar e como que a gente vai entrar em contato com aquele decisor, personalizar a abordagem, evitar a abordagem muito genérica. A gente tem a IA para fazer isso, né? Gerar curiosidade. Então é importante você fazer a curiosidade para ele conseguir testar a IA. E aí, depois que ele conseguiu responder, você tem que qualificar. Então, tipo assim, não sair agendando. Ah, o cara fez ali, ó, respondeu, se interessou, você faz algumas perguntas de qualificação, que é tipo, quantos atendimentos você faz hoje? Qual é o seu ticket médio? Ah, quantas vendas você faz por mês? Levando em consideração que a gente pode aumentar 10%, 15% a mais, você faz esse tipo de pergunta. Não pergunta de fato quanto o cara fatura, mas pergunta o ticket médio dele. Ah, o ticket médio é, sei lá, R$ 1.000. Cara, e quantas pessoas você atende por semana, por mês? Ah, atendo 500 pessoas por semana. O ticket do cara é R$ 1.000, com certeza o cara tem dinheiro para te pagar. O cara, não. Meu ticket médio é R$ 100 e eu atendo 10 pessoas por semana. Dificilmente ele vai conseguir te pagar. Então, a resiliência é importante. Você vai receber muitos nãos. Então, ó, para até você não se iludir, a taxa de agendamento é tipo assim, a cada 100 agendamentos, a cada 100, a cada 100 prospecções, né? Cada 100 prospecções, fazendo um follow-up ali com 5 contatos, você consegue, sei lá, fazer um agendamento ali em média, 5 agendamentos. Bom, média, 5 agendamentos e um fechamento. Então, se você conseguir manter 100 prospecções por semana, você consegue 5 agendamentos na semana e consegue um fechamento por semana. Pô, fechar um cliente por mês, por semana, cara, se você botar isso a longo prazo, está excelente. 4 clientes no mês. Vamos supor que um cliente de R$ 2.000 de recorrência mensalmente. Se você fechar 4 no mês, já é R$ 8.000. Entendeu? Então, é importante você focar nisso, ó, nas suas métricas. Quanto mais métricas você controlar, melhores serão os seus resultados. Se ter a consistência. Cara, o pessoal vai dar não, o pessoal vai reclamar que você está prospectando. Acontece, mano, não tem o que fazer. E você vai ser chato. Ah, tenho medo de incomodar. Não, você realmente vai incomodar. Entendeu? Tem que incomodar para vender. Não tem essa. Tem que ser chato e você vai conseguir seus resultados. E aí a gente vai ter também o tráfego pago. Cara, o tráfego pago aí é um ponto importante. Cara, tem os seus primeiros clientes, incentivem eles a recomendar, tá? A recomendação é muito importante. Mas aí a recomendação é ruim que você varia muito a quantidade de clientes, né? Os nichos dos clientes. Então tome cuidado também. Não, tipo assim, não se prenda, vou ficar só com clínica, se aparecer uma oportunidade boa, não vou atender porque não é clínica. Tudo tem moderação, tá? Nada que eu falo aqui é uma regra imutável. Você tem que levar em consideração e adaptar aí e ver se faz sentido para você. A outra que a gente tem aqui é o tráfego pago. Então, é uma forma excelente da gente fazer. Produção de conteúdo também. Então, a gente vai ter o tráfego pago, mas é que a gente tem que investir dinheiro. Mas é a melhor forma que você tem que ficar no automático. A prospecção ativa também, caso você faça a automação e consiga montar um processo. Mas montar um processo de prospecção ativa ali gasta muito tempo e conhecimento. O tráfego pago, posso dizer que é mais tranquilo, porque, tipo assim, você vai ter conhecimento de meta-ads, você consegue impulsionar, fazer ali os trâmites e tudo mais, e você vai ter só a IA para fazer a qualificação e agendamento. Então, você consegue deixar mais no automático. É mais fácil, mas também você tem que investir. E aí, tipo assim, cara, você vai ter que ter criativos e entender quais são as estratégias. Os criativos, melhor coisa que você fazer, utiliza o chat GPT, mas ó, vem aqui a melhor coisa é pegar referências. Cara, tem um pessoal que é muito criativo. A gente que não é criativo, a gente rouba de outras pessoas. Então começa a pesquisar aqui anúncios de outras pessoas, pesquisa aqui a gente IA, a gente IA.
Cara, testa, vai buscando ali os criativos que as pessoas fazem, vê os criativos que são legais, os tipos de vídeos. Tá vendo? A dona clínica de estética. Ó, feche cinco mais vezes com agente de inteligência artificial, treinado exclusivamente para clínicas de estética. E aí ele tá vindo aqui e faz o vídeo. Você olha o vídeo, vai pegando, faz uma coletânea ali e é teste, não tem onde fazer. Quanto mais criativos, melhor. Então você vai pegando diversas referências e aí vamos para as estratégias. Utilize o ChatGPT e a biblioteca de anúncios aqui, que ele vai ser o seu norte. E eu estou considerando aqui que a gente vai fazer tráfego pago no Meta Ads, tá bom? Tráfego pago Meta. Que é, para começar, inicialmente, eu recomendo o tráfego da Meta. E aí tem uma biblioteca de anúncios e as próprias inteligências artificiais elas vão te ajudar a fazer isso. Você pesquisa modelos de copy lá e eles vão te ajudar. Depois disso, a gente vai ter as campanhas. Então, campanha de conversão. O que eu recomendo, tá? Vai ter campanha diretamente para WhatsApp, cadastro, conversão e formulário. Vou dar um exemplo aqui, ó. Ele aqui está fazendo campanha diretamente para o WhatsApp. Cara, eu vou te falar a minha experiência. Esse cara aí pode estar vendendo muito e eu posso estar falando besteira. Mas é o seguinte, as minhas experiências com campanhas de WhatsApp, e eu fui gestor de tráfego. Toda vez que eu faço a campanha, quando é um negócio, campanhas para negócio nível Brasil. Então, por exemplo, a gente vai pegar nível Brasil. Campanha de WhatsApp, o que acontece? No início, ela começa muito boa, chega as pessoas interessadas mesmo. Só que com o tempo, ela começa a ficar ruim, começa a chegar gente nada a ver com nada. Pessoas que não sabem falar, pessoas que clicam sem querer. O cara te manda mensagem, a IA manda mensagem, o cara fala: o que que você está me mandando? O que que você tá mandando mensagem pro meu número? Nem te conheço. E eu falo, cara, foi você que mandou a mensagem. Então, tipo, começa a atrair um povo bem desqualificado. Então, o que eu recomendo? Desde o início, você fazer campanhas de conversão. Eu recomendo você fazer aqui a campanha para uma landing page. Então, você vem aqui, por exemplo, manda o cara para a landing page e aqui na landing page manda para o WhatsApp, que você consegue qualificar melhor, tem uma barreira. Só de você botar uma etapa a mais, isso já qualifica e traz a pessoa mais consciente. Aí você consegue fazer remarketing, fazer um público de page view, né? Todas essas etapas. Então, isso é importante. Você pode utilizar o Typebot também. Acho que o Typebot é bem legal pra gente fazer. Quando você. Deixa eu pegar aqui, ó. Typebot. O Typebot é uma das ferramentas que eu ensino você a instalar. Tá vendo? Ensino você a instalar. E aí, ó. Não é esse aqui não. Ele é tipo um formulário dinâmico, tipo o bot conversa. Ó. E aí, ó, você já pode botar meio que a IA para conversar aqui, tem como botar a IA aqui dentro, e aí a gente vai conversando. A pessoa vai conversando, vai vendo. Então, acho bem legal também você utilizar um Typebot. Ou você pode botar uma landing page, o cara vai para o Typebot e depois vai para o WhatsApp. Você pode aumentar essa jornada aí de forma bem grande. E aí você bota no seu atendimento um agente para fazer o atendimento. Nada melhor, né, do que você vender com aquilo que você está vender com aquilo que você está vendendo. Então você já mostra a prova social, já mostra ali o seu agente e você faz a análise de métricas. Sempre focar em quê? Cara, a métrica principal é a quantidade de leads qualificados, tá? Evitar focar em, tipo, tá com clique CTR muito baixo, CPM tá muito alto. Não, o foco é, tipo, são os leads. Quanto que você está pagando por lead? Pontos essenciais. Definição de público-alvo, isso aqui é padrão. Criativos, chamativos, estratégicos. Landing page otimizada, monitoramento e otimização constante e persistência e consistência. Mesma coisa também. O tráfego, cara, muita gente acha que vai colocar R$ 1.000 em tráfego e vai voltar 10 mil, 15 mil. Botei 1.000 e tem que. Não, às vezes você vai ter que tomar prejuízo no primeiro mês, no segundo mês. Tem que entender que tráfego é um jogo de longo prazo. Então você começa a investir 1.000 e ter prejuízo hoje, para lá na frente continuar investindo 1.000 e ter um retorno de 10 mil. Mas isso leva tempo. Então é importante você ter dinheiro para queimar, entre aspas, né? Cara, vou investir R$ 1.000, eu sei que eu posso perder. Por isso que também eu recomendo, por isso que o tráfego pago já tem que levar em consideração isso, porque nem sempre você vai ter resultados logo de imediato com o tráfego. Você tem que, principalmente quando é conta nova, e você tem que ter métricas, né? A métrica é o que vai basear todos os nossos resultados. Depois a gente vai ter a qualificação. Então, prospectei aqui, consegui o lead, eu vou fazer para a nossa qualificação e fiz o agendamento. Prospectei. Eu fiz o agendamento com o cara, a gente vai para a qualificação. Por que eu não faço uma reunião direta? Por que você não agenda e já faz o pitch ali mesmo e já oferece a oferta? Não faço isso, porque é o seguinte, principalmente, cara, você vende e você não consegue cobrar certo. Cobra muito mais barato do que você cobra muito mais barato do que você realmente tem que cobrar. Acontece muito. Acontecia muito no início. O cliente, não, uma automaçãozinha simples.
Nunca confie em quem fala que é simples. Ah, não, negócio simples, cara, nunca é simples, nunca é simples. Sempre dá muito trabalho. E aí o cara, não, só isso, só aquilo, só fazer um agendamento. Aí o agendamento que o cara quer são, são 10 são dez médicos, são 10 dentistas, cada dentista tem uma agenda diferente, a agenda varia, e aí tem que fazer esse agendamento simples. Então, aí tu vai ver que é um trabalho absurdo. Então, tipo assim, ó, essa reunião, ela é muito importante para você entender, de fato, o que que você vai fazer. Então, o cliente vai falar lá que ele precisa, se é um agente para agendamento, se é um agente de prospecção, se é um agente, às vezes o cara vai querer, você vende agente de agendamento, o cara vai querer um agente, sei lá, de financeiro, e aí você vai avaliar se você vai fazer ou não. Então, a reunião vai servir isso, para que você consiga entender o que o cara quer e você consiga precificar corretamente. Você vai ver se realmente é um lead que está interessado ou não, se são leads curiosos, para que você consiga focar só em lead real. Porque a coisa mais triste é você chegar, cara, fazer uma reunião de vendas, uma proposta comercial, e o cara falar, pô, não é isso não, não é isso que eu quero. Ou, ah, não gostei, não é disso que eu preciso. Pô, se tu tá acontecendo com você, quer dizer que você não está fazendo uma boa qualificação. E a outra coisa que é para você conseguir vender bem. Então, tipo, como que você vai oferecer um projeto de 10 mil se você não sabe o que o cara quer? Você vai virar algo genérico. Quando você faz essa reunião de qualificação, você começa a buscar entender. O cara vai falar, pô, meu problema é esse, eu tenho um problema com o atendente, eu tenho um problema, tomei um processo aí nas costas de 10 mil, 15 mil reais. E aí, e aí, estou sofrendo com isso. Cara, os atendentes não fecham bem. Eu recebo 100 leads por semana e fecho um. Aí você consegue ter clareza do que ele precisa. Começa já. Aí quando você for fazer proposta, fica muito melhor. Então vamos lá. Como que eu faço a reunião de diagnóstico? Então, prospectei lá o lead, chamei ele para fazer um agendamento. No agendamento, aí nessa reunião de diagnóstico, eu vou fazer o chamado sprint selling, que eu vou qualificar o lead. Então, isso é uma metodologia de qualificação, que basicamente a gente vai fazer perguntas situadas nesses quatro tópicos: situação, problema, implicação e necessidade. Então, situação, você vai entender a situação do cara. Cara, como que funciona seu atendimento hoje? Por quê? Você vai automatizar seu atendimento. Quantos atendimentos você faz por dia, por semana, por mês? Para você saber tipo, o tipo de VPS, para ter noção de quantas mensagens vai receber. Quantos serviços você presta, entendeu? Qual é a sua taxa de conversão? Você já utiliza algum tipo de automação? Qual é o seu CRM? Você já tem algum CRM? Tudo isso vai servir de munição para você montar a proposta, para você ter a noção, saber onde que você está navegando. Depois você vai fazer perguntas de problemas, que é o quê? Cara, você sente que não consegue, você sente que você perde cliente porque demora? Quais são os principais problemas do seu atendimento? É o momento onde o cara vai falar que, cara, a equipe demora muito para responder, não responde no final de semana, acho que já tomou processo. Essas coisas são maravilhosas. Isso aqui, quando o cara começa a falar, é maravilhoso, que isso aqui é tudo munição para quebrar objeção. Que aí, tipo, ó, pensa aqui comigo. O cara fala que tomou um processo de 10 mil reais, de 20 mil, 15 mil, 20, 30 mil. Beleza. E aí tu apresenta um agente A que é 30 mil anual. E o cara fala que é caro. Fala, cara, o que que é melhor? Tu pagar 30 mil aqui e ter uma IA que vai trabalhar o tempo todo, ou você ter um funcionário aí que vai te custar 2 mil, 3 mil reais mensais e ainda pode te botar na justiça e tu vai ter que pagar outra dívida de 30 mil reais. Então isso aqui tudo vira argumento para venda. E aí a gente vai ter implicação, né? Que a implicação é mais ou menos o que eu acabei de fazer. A gente ainda não está vendendo aqui, tá? A gente só está conhecendo o cliente, entendendo, e a gente vai meio que a gente fazendo perguntas que direcionam ele para a venda. Então, fala, pô, cara, se você continuar assim, você acredita que você vai conseguir aumentar suas vendas? Ou se você tomar um outro processo, o que acontece contigo? É, deixa eu ver aqui, ó. Cara, como que se você tomar, por exemplo, outro processo, como que vai ficar? Estresse, tudo mais. Então, e aí você já vai mostrando isso, você começa a amplificar a dor dele, que ele fala, cara, realmente eu tenho um problema muito grave. É o momento onde que você amplia o problema do cliente. E aí, depois disso, você pergunta, cara, se você tivesse uma IA que resolvesse esses problemas aí, que atendesse todo dia, você se sentiria satisfeito? Pô, sim, com certeza. Ah, não tem mais esse risco de tomar um processo. Você ficaria feliz? Não, sim. Então, naturalmente, aqui você já está vendendo sem vender, só perguntando, buscando entender. E aí, depois disso, de fazer o spin selling, aqui tem um exemplo prático, como eu já fui falando, né? E aí, o spin selling, ele serve para quebrar objeções. Porque quando o cara fala assim, ó, tá caro, vou pensar, e você não tem nenhum argumento, o cara fala, não, mas a IA é boa, ela faz isso, ela faz aquilo, ela faz assim, assim, assado, mas não importa. O que importa é o que o cara quer. E aí,
Quando ele fala que a gente tem um spin selling, a gente, por exemplo, viu que o cara perde cliente porque demora, fala assim, cara, pô, tá caro. Aí ele fala, pô, você perde hoje muito cliente por causa da demora? Sim, muita gente desiste. Então foi o que você me falou, né? Eu falo que, cara, se cada cliente perdido aí fosse pelo menos R$ 500 por mês. Então, se você perde aí 10 clientes por mês, você perde isso aí, 500, 5 mil clientes por ano. Se a IA respondesse rápido, você acredita que iria vender mais? Ah, acredito que iria vender mais. Então, se você está perdendo 5 mil porque está demorando para responder e te colocar IA, isso significa que você vai vender R$ 5.000 a mais. O que é o que vale mais, né? Você deixar de você investir 5 mil, você não investir 5 mil e continuar com esse prejuízo aí que você me falou, ou você investe 5 e consegue R$ 5.000 todo mês e até mais vendas. Então você consegue ter argumentos para quebrar a objeção e dar a volta na objeção. E o cliente ele percebe sozinho o valor. Então, tipo, você consegue guiar ele para isso. A reunião diagnóstica é muito importante para esses dois pontos, para a gente conseguir precificar, saber o que a gente vai ter que fazer, com certeza, e que a gente conseguir vender, argumentar bem na hora da proposta comercial. Então, a conclusão é o seguinte: qualificação é venda inteligente. Então, em vez de você tentar ficar convencendo leads que não têm dinheiro, por exemplo, leads que não precisam da sua solução, você vai fazer esse agendamento, esse diagnóstico, e vai conseguir meio que separar o joio do trigo para que na reunião de proposta, cara, você vai ali para fechar. Ter uma taxa de conversão de pelo menos 50%. A cada 10 pessoas que fazem reunião contigo, tu fecha metade delas. Você só consegue isso com a tendo uma qualificação bem feita. E por último, a gente vai fazer a reunião de vendas, que é o quê? A apresentação e fechamento. Na reunião de vendas, a gente vai ter aqui tudo que a gente pegou aqui, a gente vai jogar para cá. É o momento que a gente vai utilizar. Aqui é o momento que a gente se municia, estamos preparando para a guerra. Aqui também na reunião de diagnóstico, até esqueci de pontuar, é legal você também falar um pouco mais do seu trabalho, apresentar ali, demonstrar um pouco do que a IA faz no momento da apresentar, que você apresenta. Aqui é a hora que você chega com a proposta. Ó, o que, que eu recomendo, qual é a estrutura aqui? Excelente. Você vai fazer uma capa profissional importante, ter visual é importante como você já utiliza, por exemplo, inteligência artificial, utiliza o Gama para fazer. Então vai ter a capa, introdução personalizada, que aqui nessa introdução você já contextualiza o problema do cliente. Então é um momento ali onde você já bota, recapitulando a última reunião. Cara, você falou que estava com esse problema, assim, 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 assado. Você falou que já tomou tantos de processos. Você falou que está perdendo tantos em vendas. Já falou isso. Cara, anota tudo, recapitula com ele para a gente lembrar dos problemas que ele está passando. E aí depois você vai trazer os benefícios da IA. Ó, esse problema aqui vai resolver, esse resolve, esse resolve. Então você vai vir aqui pontuando tudo que ele resolve. Ó, você falou que está tendo problema com demora, né? Problema resolvido. Você falou que precisa que a IA atenda mensagem, áudio e imagem. Cara, problema resolvido. Você falou que está com uma ferramenta aí, e essa ferramenta não faz follow-up. Problema resolvido, a gente já faz follow-up. Vai mostrar tudo o que precisa fazer. E aí depois você vai mostrar então aqui você vai mostrar os problemas, vai mostrar como que a IA resolve o problema dele, e depois a gente vai vir aqui com o que está incluso no projeto. É o momento onde você vai apresentar a tua proposta. Então, aqui na proposta, você vai listar tudo que você vai fazer. Literalmente, cara, é muito importante você fazer isso. Listar as ferramentas que você vai utilizar, pelo menos as que você sabe que vai precisar. Então, a gente vai utilizar o N2N, a gente vai utilizar é, o NocoDB, o WhatsApp Business, vamos utilizar o CRM tal, vamos sei lá, utilizar a planilha, vamos utilizar assim, assim, assado. A IA, aí o que você tem que listar? Ó? A IA, ela vai qualificar, agendar no Google, vai fazer follow-up, ela vai atualizar o CRM, vai fazer RAG, vai fazer recuperação de carrinho de venda, vai fazer lembrete, anotar tudo. Porque isso aqui, alinhamento é muito importante, para você não ter dor de cabeça com o cliente depois. Então, anota tudo que está incluso no projeto. E aí, depois você vai vir com as estruturas e prazos. Vai mostrar, ó, para a gente entregar isso tudo aqui que você precisa, vai ter a etapa um, primeira fase. Segunda fase, etapa um aqui, ó, mapeamento e planejamento. Ó, vai demorar uma semana e a gente vai fazer essas etapas. Depois a gente vai desenvolver e vai fazer os testes iniciais. Então a gente vai fazer primeiro os ajustes, vai te dar uma demonstração, você vai testar. Quando você tiver ok, a gente vai colocar para rodar. É, E aí, ó, desenvolvimento e treinamento, criação. Fui ler o comentário aqui, acabei tendo atenção, vamos continuar aqui. Então, mapeamento, levantando.
A gente bota a fase um, fase 2, fase 3 e aí depois fase 4. E aí é muito importante você botar aqui, ó, treinamento, e que eu não foi, etapa 4 aqui, é, a, a, caraca, me deu um branco aqui agora. A recorrência. Então é importante você fazer isso. Então ter, ó, mapeamento, planejamento, desenvolvimento, entrega final. Isso aqui é a etapa de implementação. Então esse aqui vai ser a implementação do seu agente. Agora a gente vai ter aqui a recorrência. Então a manutenção. Manu, Manutenção. E aí você anota tudo que também está dentro da manutenção. Muito importante você ter clareza desse tipo de coisa para não ter problema lá para frente, tá? Uma venda mal feita te dá trabalho lá na frente depois. Então você vai mostrar a estrutura do projeto. E aí, depois disso, desse momento, você pode perguntar, antes de ir para o preço, você vai fazer uma pergunta assim, cara, tudo que eu te apresentei aqui faz sentido para você? Beleza? Tirando a questão de preço, tá? Tipo, tirando o preço do jogo. Diante do que eu te apresentei aqui, você fecharia comigo hoje? Ah, não, fecharia. Beleza. Então você consegue identificar que isso aqui vai resolver o teu problema e que isso aqui é o que você precisa. Cara, é realmente isso que eu preciso. Então você vendeu todo o seu peixe aqui, né? Lembrou das dores, mostrou como que resolve, mostrou o que que você vai entregar, tirou as dúvidas do cliente, e depois você confirma, é isso que você realmente quer? Você vê que isso vai te ajudar? Sim. Cara, se o cara falar não, aí você já começa a entender o porquê e já começa a quebrar a objeção aqui antes de apresentar preço. Depois o cara fala assim, cara, realmente isso que eu preciso, não vi que vai me ajudar, e aí a gente vem aqui para o investimento. E aí você apresenta o valor, tipo, vai ser setup, vai ser mensalidade mais manutenção, aí você vai. Aí aqui é basicamente você vai apresentar mais ou menos o que que você está que você definiu aqui, ó. Pô, a VPS é por minha conta, a VPS é por sua conta. Se você quiser por se você quiser a VPS sua, o valor é tanto. Então você vai apresentar de fato ali quanto que custa, o que que ele vai ter que pagar dentro do fluxo, dentro do seu agente. Aí é legal também você fazer a demonstração de ROI quando você tem prova social, ok? E aí você pode botar garantias diferenciais, caso você tenha, tipo, levando em consideração que você já atendeu outros clientes. Ah, nunca atendi ninguém. Cara, dá uma garantia. Tipo, você nunca atendeu ninguém, dá uma garantia, cara, de faz a IA e se o cara se não der resultado, você devolve o dinheiro. Acaba que quando você começa, eu não recomendo você dar uma garantia. Acaba que dá assim, tá? Você pode fazer uma garantia, dar uma garantia dessa, porque às vezes o cliente está meio receoso. E o que que você pode fazer para também não dar garantia? Já tem uma IA testada. Fala assim, cara, testa a minha IA, você tá receoso? Testa. Pô, tem cliente, cara, que ele testa a IA o dia inteiro, entendeu? Pô, os caras gastam ali, mandam muita mensagem para ter certeza que realmente o negócio funciona, começa a testar um monte de coisa, e aí isso traz um pouco mais de segurança para eles. Então é muito importante você já ter uma IAzinha para os caras testarem. Aí você pode buscar dar uma garantia. E se o cara não gostar, você devolve o dinheiro para ele. E aí depois disso ali você vai fazer chamada para ação. Tipo, você tem que fazer a pergunta. E aí, vamos fechar? Vamos fechar? Tem que fazer esse tipo de pergunta. E aí o cara vai falar. Cara, vou pensar, vou ver. É um momento em que você vai quebrar a objeção. E aí você, tipo assim, vai quebrar as objeções baseado nisso aqui. Por exemplo, ele vai falar, vou pensar. Cara, vai pensar em quê? Qual o ponto que você vai pensar? Você não falou que, você não falou que o produto, que o agente era o que você precisava? Era. Então, o que que você precisa pensar? É no valor? Ah, não, é no valor mesmo. Ah, então, o nosso problema, o nosso empecilho aqui é só o orçamento. Cara, só o orçamento. É, Aí você começa a negociar. Cara, se eu te entregar, quanto que você imaginou investir? Eu vai falar um valor. Os cara, vendedor do Brasil, é, empresário no Brasil sempre pede desconto. E até, o que que eu recomendo? Sempre bota um valor de R$ 1.000 a mais do que você quer vender. Cara, quero vender a 4, você bota 5. Já levando em consideração que o cara vai te pedir desconto, e você, cara, vou ver aqui se eu posso fazer, se eu posso me apertar. E é o momento, entendeu? E aí acaba que você tem que dar um pouco de flexibilidade e saber, ou você, tipo, dá um desconto, ou você, cara, não consigo aumentar, diminuir o valor, mas eu consigo te dar um bônus. Cara, beleza, eu vou conseguir diminuir esse valor, mas a gente vai perder isso, 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 vai ficar só isso, isso, isso. Depois você vai aumentando. Então, tipo assim, cara, tem várias formas de você ir negociando aqui até você fechar. E depois disso, a gente vem para o onboard, né? O que eu não vou abordar aqui nessa aula. Mas é importante também você ter um onboard bem definido para você ter uma entrega de qualidade. Então, cara, isso aqui é o passo a passo que você precisa para conseguir fechar de 5 a 10 mil reais por mês. Na verdade, isso aqui é até mais, né? É quando eu fiz uma proposta muito alta. É aquele, faça 30 mil, mas dá para você, cara, fechar muitas vendas, entendeu? Dá para você fechar contratos de 5 mil reais
com essa metodologia. Isso aqui é o que diferencia quem tem resultado ou não. É você entender qual é o funil de vendas e montar todas essas etapas, metrificar e seguir. Então, isso aqui é uma metodologia para você fechar altos contratos, contratos de 10, 15, 20, 30 mil reais. Entendeu? Esse aqui é o processo de gente grande, entendeu? Então, se alguém ficou com alguma dúvida, bota aqui nos comentários, ok? E aí, para você, ficou aqui até o final. Cara, isso aqui é o que você precisa para vender mais. Então, vamos recapitular aqui, ó. A gente precisa de um modelo de negócio inteligente. O que que você precisa? De agentes IAs. Então, você precisa definir um produto claro, que é o melhor de todos, agentes IAs. Precisa ter um público alvo definido, nichado. Você precisa ter uma entrega boa, definir a sua entrega, com como que vai ser a entrega, como que vai ser o valor e o formato. E aí, por exemplo, tudo isso você tem que definir. Depois você tem que ter um processo claro de prospecção, de qualificação e fechamento. Essa é a ponta do funil. E aí, tudo isso que eu apresentei para vocês aqui, isso aqui é a proposta que eu tenho para vocês do meu curso. Então, atendimento com IA, essa é a proposta dele. Eu te dar um passo a passo. Para quê? Primeira coisa, como eu apresentei aqui dentro do curso, dentro dessa aula. Você precisa ter um produto bem feito, um modelo de negócio. Então, eu te ensino a fazer agentes IAs aqui de alto valor, entendeu? Agentes IAs muito versáteis, que faz agendamento, follow-up, que fazem tudo que precisa fazer ser feito. Feito isso, a gente vai dominar o agente A, a gente depois vai partir para o processo de vendas. Então, tudo que você precisa para dominar o agente, tá aqui, ó. Eu vou te ensinar os fundamentos das ferramentas, N2N, que é a principal ferramenta. Vou te ensinar a integração para você integrar com CRM, com Instagram, com WhatsApp, com a API do seu cliente, com a API Pô, até me deu um branco aqui. Mas com ClickUp, CRMs e tudo mais, vou te ensinar sobre banco de dados, o que você precisa para conseguir fazer agentes IAs inteligentes. Então, tipo, para você vender, você tem que entregar alguma coisa. Então, aqui a gente te ensina a base, eu explico aqui algumas automações que você pode estar fazendo, e a gente depois vem para a parte da criação dos agentes, que é onde que vai morar o dinheiro. Então, aqui, ó, a gente com gestão de eventos na agenda, atualização de CRM, RAG, follow-up, envio de imagem de banco de dados, alertas, multi-agentes, análise de relatórios. Então, tudo que uma IA precisa de atendimento, eu ensino aqui e depois a gente tem a trilha de implementação. Então, diferente de outros cursos que só te entregam um template pronto, né, joga um monte de conteúdo lá, não, eu trago um passo a passo de como que eu monto. Ó, primeira etapa de um agente A, eu mapeio o atendimento. Depois eu listo as funcionalidades, eu classifico. Depois como que eu faço um esboço. Depois como que eu monto. Como que eu otimizo? Então, todo esse processo aqui eu tenho de entrega, né? Então, isso aqui tudo está voltado para a última etapa, que é a entrega que eu falei ali dos nossos pilares. Os 3 pilares, ó. Entrega, dominar o processo e modelo de negócio. Então, a entrega aqui é muito importante para que você consiga ter o seu cliente pelo resto do ano, entendeu? E sempre renovando. Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. E aí, a gente tem o curso. Não, deixa eu completar aqui, ó. Além dessa trilha, eu já trago aqui modelos prontos aqui para vocês. Então, é, SDRs para clínicas e dentistas, SDRs para você vender serviços de marketing. Então, por exemplo, eu orientei ali vocês fazerem um agente para fazer essa qualificação. Lá já tem agente A de infoprodutos. Então, você tem as bases dos principais agentes. Né? E eu vou estar trazendo aqui diversos outros agentes de restaurantes, energia solar. Né? Eu trago templates não só meus, mas também de alunos que ganham a consultoria ali comigo. E aí você já tem tudo que você precisa para você dominar as automações e você já tem templates aqui de agentes validados, agentes que já foram colocados em prática e realmente geraram resultados. E por último, tudo que eu te expliquei nessa aula de hoje. Então, eu trago toda a metodologia de vendas, onde que eu vou te ensinar a fazer a prospecção. Vou até entrar aqui entrar aqui no curso e ficar melhor de visualizar. Então, isso aqui é a parte do atendimento com o IA, né? E por último aqui, ó, a jornada de vendas, onde que eu vou te ensinar todo o modelo de negócio que você precisa entender, quais são as sacadas que eu dou, né? Tudo isso que eu te apresentei aqui foi só uma demonstração, uma amostra grátis. Prospecção ativa, como que eu faço todo o processo de prospecção ativa? Prospecção ativa passiva ainda não tem, vai vir ali que é a parte do tráfego pago, mas reunião de diagnóstico. Eu faço uma reunião ali com vocês, dou exemplos, dou os templates das reuniões, a reunião de proposta que eu te entrego um contrato, eu entreguei para o pessoal ali uma apresentação que eu fechei um contrato. Então, a mesma apresentação que eu fechei o contrato, eu apresentei ali para o pessoal e dei todo o passo a passo e o onboarding de como que você vai montar ali o seu cliente. Então, tudo que você precisa, cara, para você dominar a criação dos agentes IAs, que é a melhor, é o que mais tem demanda, e como que você constrói, entrega e vende, tem aqui dentro do curso. E aí,
eu vou estar fazendo uma promoção, né? A gente vai estar fazendo, principalmente que dia 30 é meu aniversário, então vou fazer uma promoção do dia 5 até, de hoje até a semana que vem ali, comemoração ao meu aniversário. Eu nem lembro quantos anos, acho que eu vou estar, 24 anos, esqueci quantos anos eu vou fazer. E aí, o curso hoje, ele custa 997, tá? Ele custa R$ 1.000. E aí, tem call tirar dúvidas também. Toda semana, de toda quarta-feira ali, eu entro em call no Google Meet com os alunos e tiro dúvida. É tipo, o que vocês estão com dúvida? O pessoal levanta a mão lá, o pessoal vem trazendo as dúvidas e eu vou ajudando ali durante as aulas. E aí, o curso era 997. Deixa eu atualizar aqui, acho que não está atualizado isso aqui. E nessa promoção, ele de 997, ele vai ficar por 697. Então vai ter R$ 300 de desconto, tá? E aí vai ser válido até a próxima sexta-feira, beleza? Então você vai ter direito a tudo isso aqui que eu apresentei. Caso você tenha ficado alguma dúvida aqui, só manda mensagem. Meu agente ali vai te responder e qualquer coisa eu também assumo ali e tiro as suas dúvidas, beleza? Então é isso aí. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre algo do tipo? Que aí, se alguém ficou com dúvida, eu consigo tirar umas dúvidas aqui agora. Se não, se todo mundo entendeu, sinal que eu estou explicando muito bem, e encerro a live. Então, vou esperar aí, ver se alguém ficou com uma dúvida em algum ponto que eu apresentei. Deixa eu ver aqui, ó. Antes assistir a aula, no final, mande o cupom de desconto no teu curso, tá? O próprio cupom nem precisa de cupom, tá? Na própria página já está com desconto ali automático. Então, tá tudo certo. A live vai ficar gravada, então quem assistiu a live vai ficar gravado. Vou ver aqui. Não, então, tem mentoria no Rio. Cara, mentoria no Rio, não entendi se seria uma mentoria presencial. Eu tenho uma mentoria, mas é online, né? No Rio, assim, presencial, não, tá? É, eu vou ver dessa aí de fazer. Tem um evento, tá? Que eu fui convidado, mas não é um evento muito grande de N8N do pessoal que também trabalha com a automação, que é o pessoal da Promovo Web, da Autotic, mas esse seria uma boa fazer um evento presencial mesmo, fazer um network com o pessoal do Rio de Janeiro. Mas alguém tem alguma dúvida? Se não, a gente encerra aí por hoje, beleza? E aí, lembrando, pessoal, se inscreve aqui no canal, muito conteúdo aqui sobre automação de inteligência artificial. Ah, tem um ponto que eu esqueci de falar. Caso também, o orçamento aqui ficou apertado, cara, não consigo fazer esse investimento inicial. Tenho o Start A, né? Tem o Start A. Forma. O Start A, ele ele é a base do atendimento com IA. Então, tipo assim, o atendimento com IA, você vai receber o Start A, atendimento com IA e a jornada do 0 a 5 mil lá, que é o curso de vendas, e as caixeiras. E aí, o Start A é a base. Imagina que você vai construir um prédio. Você primeiro tem que cravar para baixo, montar a fundação para depois subir o prédio. Então, o Start A é isso, é a fundação. Então, todos os fundamentos ali que eu apresentei está aqui dentro do Start A. Então, você vai aprender a fazer as integrações, fundamento dos agentes. Eu ensino a fazer aqui um agente de WhatsApp. Tem a Masterclass sobre vendas, né? Essa Masterclass que eu gravei hoje também vai ficar lá. E aí o Start A ele é mais barato. Ele é 297, mas também nessa promoção aqui que eu vou estar fazendo, eu vou estar fazendo ele a 197, tá bom? Eu vou estar fazendo esse desconto também. E aí você pode, não sei se a equipe aqui de marketing atualizou, mas você pode vir aqui criar informações aqui no link mesmo, e aí você escolhe qual dos dois, só mandar mensagem lá no WhatsApp e, e tirar dúvida. Então, fiz aqui a apresentação, ninguém ficou com dúvida. Pessoal, muito obrigado aí por quem ficou e até as próximas aulas. Vou estar encerrando aqui